Tá no ar e já tá on fire o Analytics Talks aqui da Métricas Boss. E hoje a gente vai falar, você que tá aí ouvindo, assistindo a gente, Digital Analytics é só para desenvolvedores? Interrogação. Muita gente faz essa pergunta pra gente aqui, muita gente fala, ai meu Deus, é uma área técnica. E hoje debateremos sobre isso neste episódio maravilhoso do Analytics Talks. Mais uma vez aqui comigo, para demonstrar que Analytics não é somente para desenvolvedores, temos aqui um ex-professor de educação física que trabalha com tecnologia. Muito bom. Cara, verdade, né? Vamos discutir agora sobre isso. Estou curioso para saber o que você armou aí nessa pauta aí. Boa! Fechando aqui nosso cerco de 4 pessoas debatendo sobre isso, nossa galera do time, que não tá aqui só para poder ganhar pontos no iFood, tá aqui também para poder debater sobre. A galera não deve estar entendendo nada quando você fala Não de importa, podcast. é bom que gera o quê? Looping. Entendi. No próximo episódio eu revelo sobre. Boa. Mas só para deixar claro, já que o Luciano trouxe essa, a galera aqui vai pontuando conforme vai produzindo conteúdo para MB e quando chega em 120 pontos, pode trocar por um voucher de R$120 do iFood. E cada tipo de conteúdo, artigo, podcast, vídeo pro TikTok, Reels, tem pontuações. Quando chega em 120, você pode trocar. Por exemplo, uma Fê tá aqui para conseguir tirar o mês inteiro de iFood. Ela já fez tanto conteúdo e eu já trouxe logo aqui quem é a próxima integrante desta banca. Oi, pessoal, tudo bem? Sou uma Fê, acho que vocês já viram minha cara um pouquinho aqui no canal. Tô aqui mais uma vez pra gente... Se não viu, vai ver, né? Se não viu, vai ver. Você tá chegando aqui agora, você vai me ver bastante. Espero que você goste do tom da minha voz, porque você vai escutar muito. Boa! E fechando aqui ele, senhor Felipe Melo, funcionário número 1 da E MB. aí? É mesmo, são 7 anos nessa, né? É isso aí, naquela época a gente precisava ter uma cota de careca. É isso. Pois é, aí contribuindo com o assunto, bacharel em artes visuais e líder técnico da Métricas Boss. Tamo aí. Olha aí, boa. Mano, 15 de transição de carreira. 15 de transição de carreira. 15 para demonstrar que Analytics, Digital Analytics, é somente para desenvolvedores? Interrogação. Qual é o nome desse cara que era de esportivo? Fazia exclamação, interrogação. Esqueci o nome desse cara, mas era um cara de bagulho esportivo, que tudo que ele falava, ele... Palmeiras será campeão da Libertadores? Interrogação. Depois, a Roberta Valone. Boa, lembrei aqui agora. Então, brincando com ele aqui. Galera, a ideia desse nosso episódio aqui de hoje é justamente desmistificar na cabeça das pessoas que talvez tenham curiosidade sobre a área ou não entendem tudo que tange a nossa área internamente, justamente sobre isso. Muita gente, Mafê, eu queria que ela iniciasse falando sobre isso, para ela abrir o coraçãozinho dela, tadinha, porque ela não aguenta mais ouvir esse questionamento, mas muita gente fala justamente sobre isso, sobre, poxa, a área de analytics é uma área muito técnica, então eu não vou entrar nisso não. Então eu queria que Mafê iniciasse falando um pouquinho sobre isso e até explicando como é que a gente aqui no MB separa a nossa área de analytics aqui, querendo ou não, nós somos uma consultoria que presta serviço disso e temos uma separação de áreas aqui. Isso, dentre a galera de marketing ainda, infelizmente ainda é muito comum, porque tem um pouco de medo quando a gente fala de Google Analytics, de GA, que as pessoas acham que é uma coisa muito difícil. É meio que um bicho de 7 cabeças. E acho que a divisão da MB ela ajuda a entender bem onde cada área pode se ajudar, porque a gente tem a parte de tecnologia, que olha realmente essa parte mais técnica, e a gente tem a parte da consultoria, que a gente chama de Business Analytics, que são as pessoas que analisam os dados de fato. Então, a gente tem que ter realmente uma noção, pelo menos para conversar com o pessoal da outra área, a gente saber o que a gente está demandando, né? Até saber, de repente, passar um prazo para o cliente, não ficar uma conversa muito desorientada, mas o mais importante para a gente ali é ter conhecimento do negócio para poder analisar aquele dado e trazer conclusões e trazer ideias ali em cima. Justamente sobre isso, né, Mafê? Inclusive, está aqui o gestor de tecnologia do MB e o CTO, justamente para a gente fazer esse paralelo, né? Aqui no MB a gente separa, como a Mafê bem falou, a área Dev Analytics, que é a área de vocês, a área Business Analytics, que é a nossa aqui, e como seria o GoTrunks, Digital Analytics é a fusão de Dev Analytics com Business Analytics, ou a fusão do Gohan com Trunks, para se tornar o GoTrunks. Certo? Certo. Então, falando dessa área de Digital Analytics como um todo, como é que vocês, que são desenvolvedores, que trabalham com o que a gente chama de Dev Analytics, explicariam para a galera aqui por que não é só para desenvolvedor? E vocês são devs, olha a pica, hein? Ih, deixa eu voltar aqui, que eu falei porra, Zona Norte purinho. Olha a pica. Não, Zona Norte puro. Não? Então vai, segue aí. Cara, eu acho que... Tá ruim? Não, vai, já virei já. Eu acho que mensurar resultados sobre aquilo que a gente faz
existe de fato na nossa área, mas é algo que deveria ser comum a qualquer área de aprendizado e de atuação, sabe? E eu acho que, como na nossa parte de implementação é importante a gente entender de fato alguma coisa de análise, é importante que de fato a galera que analisa tenha um conhecimento técnico, sim, para entender de fato alguma coisa sobre como as coisas funcionam ali dentro da análise, de como as coisas são implementadas, mas eu não acredito que seja algo especificamente para alguém, para um desenvolvedor ou alguém técnico assim, a nível de implementação. Eu acho que é muito mais até de uma área de marketing como um todo, mais abrangente do que somente um desenvolvedor. Somente não, o desenvolvedor é um cara bravo, né? Até porque, assim, se for pensar em tecnologia, a gente acaba pensando mais nos dados no geral, não vou nem falar sobre digital analytics, mas nos dados em geral, muito antes de existir esse termo digital analytics. Porque a gente tem que lidar com recursos de tecnologia que estão, servidor, tamanho. Então a gente está sempre analisando isso, a quantidade de, sabe, passaram-se hoje a época que a gente fazia teste de estresse para ver quanto que um servidor aguentava. Então a gente sempre estava ligado, porque a gente sabia que, tipo, as pessoas vão acessar aqui, precisa ter banda, sabe? A gente precisa ter espaço no servidor. Então a gente sempre esteve mais atento a isso do que as outras pessoas. Então, assim, acho que isso é um pouco da barreira que se tem, inclusive, devido à galera que está trampando com marketing ter essa barreira de comunicação com tipos de tecnologia, principalmente, assim. Eu acho que isso a gente conseguiu lidar de uma maneira bastante didática até, porque a gente senta e explica, e isso é uma culpa dos dois lados, assim. Sim. Tanto o programador quanto o cara que trabalha, o analista de marketing, ele tem uma falha na comunicação, porque o programador tá de saco cheio, não quer explicar, e o cara do time de marketing não faz o mínimo de esforço para poder entender o básico. Então, acho que nesse aspecto, é até um ponto que eu acho que antes disso, até para o desenvolvedor hoje, eu vejo que assim, a galera não tá tão digital, sabe, analítica, não tá analisando dados também. Porque a gente analisa os dados porque a gente tem que implementar obrigatoriamente, mas não significa que a gente está analisando. Sim. Eu pego muito desenvolvedor que não pensa em quanto aquela funcionalidade que ele gerou gera de dados. Então, acho que assim, acontece de ambos os lados. A gente pensa nos dados que a gente tem que implementar, ponto. Agora, a galera pensar no dado para, por exemplo, poxa, eu tenho uma lista de tarefas e eu preciso, tipo, priorizar qual é a tarefa que mais impacta em venda. Eu nunca vi, sabe? Sim. Eu nunca vi. Se você faz, e até tem um podcast que a galera da Globo fez lá no Rocket City, e aí fica a menção, que eles falam sobre como que eles utilizam os dados para poder tomar ações em tecnologia. Então, você vê como é que isso também, essa cultura de dados do ponto de vista de coleta existe, mas para tomada de decisão não. Sim. Boa. Para mim, o problema vai atrás. Vai lá no recrutador. Por quê? O que faz as pessoas entenderem e acharem que Digital Analytics é técnico? É só para desenvolvedor? Porque a nossa ideia aqui é justamente justificar para você que não é só para desenvolvedor. Existem outras áreas, como a Mafê bem explicou, a gente separa muito bem aqui na MB. Mas isso para mim vem do recrutador. Por quê? A galera quer um unicórnio. O que é querer um unicórnio? Eu quero uma pessoa que saiba de SQL. Eu quero uma pessoa que, além de saber sobre SQL, ela saiba de Tech Manager, ela saiba de Analytics, ela saiba de Data Visualization, ela saiba de Data Studio, ela saiba criar dashboard, ela entenda Power BI, e no final de tudo isso... Ela faça um café. No final de tudo isso, ela ainda tem que ser capaz de transmitir para outras áreas o translate do que os dados querem dizer. Ou seja, no final de tudo, ainda tem que contar a história que o dado diz. Isso é um unicórnio. E a verdade, para mim, eu deixo isso bem separado, e tem gente que é diferente e tal, cara. Por que o mercado, hoje, quando a gente fala de Digital Analytics, ele tá tão forte para a área de vocês, Dev Analytics em si? Porque a galera tá confundindo Digital Analytics com Data Science, com Big Data, com BI. E aí, pô, canso de ver gente no meu Instagram falando assim, você acredita que eu conseguiria trabalhar para e-commerce se eu estudasse mais sobre Data Science? Consegue trabalhar para muito lugar. Mas é outra questão. Você não vai olhar Digital Analytics. Você vai poder olhar Data Science? Sim. Mas é outra parada. Acha que se eu aprender sobre Google Analytics, eu me torno uma pessoa melhor para trabalhar com Big Data? Não necessariamente. É outra área. Então, acho que existe uma confusão sobre as 4 áreas aí, Data Science, BI, Big Data e Analytics, e a verdade seja dita, é que as pessoas acabam indo muito para a área técnica de desenvolvimento, indo muito para a área técnica de banco de dados, indo muito para a área técnica de machine learning, de IA,
da vida, mas existe também a área onde a gente tem que analisar isso. Um exemplo para mim que é muito prático, e por isso que eu tô falando que os recrutadores, eles querem unicórnios, porque, cara, para mim a separação que a gente faz na Métricas Boss, até que me provem ao contrário, ou até que eu consiga enxergar que tá errado e a gente mude de ideia, para mim é melhor, meu irmão. Eu não suporto ter que olhar a linha de código, meter a mão em código. Cacete, vocês gostam, brother. Como vocês não necessariamente têm saco de estar conversando com o cliente explicando, olha, isso que você fez tá errado por causa disso, é melhor você fazer assim. E tá ok, sacou? Sim. Por isso que pra mim, não somente todo desenvolvedor vai ter oratória para conseguir falar muito bem com os clientes ou com as suas áreas. Como nem todo mundo que trabalha na nossa área de Business Analytics vai entender sobre banco de dados para conseguir tratar. Porque cada um tem que entender o básico de cada. Vocês têm que entender o que vocês estão implementando que afeta o negócio e a gente tem que entender o que eles implementam que afeta o negócio. E isso vai funcionar. Agora, não necessariamente você tem uma pessoa que une os dois. Não vai ser bom em uma das duas frentes. Ou vai ser muito bom na área de implementação e não vai ser tão bom em transmitir o que os dados querem dizer, ou vai ser muito bom em transmitir o que os dados querem dizer, mas não necessariamente tão bom na parte de implementação. Eu acho que isso é muito difícil de encontrar. É um unicórnio. E as empresas buscam por esse unicórnio. E buscam por esse unicórnio jogando um monte de capacidade técnica de desenvolvimento e pouca capacidade técnica de transformar dados em decisão. Isso para mim é uma frente. Então, para mim, é como se a gente chegasse e fizesse o seguinte. Eu chego na Ford e eu contrato um monte de engenheiro para produzir os melhores carros. E um monte de engenheiro produz carro pra cacete. Só que eu não tenho ninguém apto a dirigir. Para mim, a união que a gente tá fazendo aqui é a mesma coisa. Eu não posso ter mais gente apta a dirigir do que carro. Eu não posso ter mais engenheiro desenvolvendo carro do que a gente vai dirigir. Para mim, Business Analytics e Dev. Não adianta eu ter um monte de Dev Analytics ali, implementando e tendo uma evolução ferrada sobre as implementações e a acurácia do dado, se eu não tenho a mesma velocidade de pessoas a transformar esses dados em decisão. E a mesma coisa, ao contrário, eu não posso ter 1 zilhão de cabeças que sejam capazes de fazer o translate dos dados e ter 2 pessoas para fazer na mesma velocidade a implementação disso. Então, para mim, isso é o cerne. Para mim, essa é a separação e vem errado lá do recrutador, que quer que a gente, eu e o Luciano sejamos um só, Fio e Mafê sejamos um só. E não necessariamente você vai encontrar. É muito difícil você conseguir encontrar esse cara. Mas as vagas, se você abrir o LinkedIn, são assim. Mas é um lance. Eu não sei, eu vou só jogar. Só jogar? Só jogar. Co-host, né? Co-host é mole, né? Eu sinto que, assim, o cara de tecnologia que se pauta em dados, a gente estava falando muito sobre métricas, né? E que isso, daqui a algum tempo, é obrigatório para todas as áreas. Sim. E eu sinto a senioridade de um cara dev quando o cara vai pautar ou vai organizar o seu dia de trabalho, sabe, as suas funcionalidades pautadas em dados. Cara, Edu, nosso amigo, fala muito sobre isso. Você passa a ser líder, não exatamente dev. Exatamente. É diferente. Sim, você passa a liderar, a coordenar. E aí você tem mais skills parecidas com business analytics do que somente com dev. Tem aquele lance do cara que é profissional em T, que eu tenho lido bastante sobre, eu tenho sido impactado bastante sobre isso, que é um pouco disso, né? O cara tipo, se especializa, mas na hora que ele vai aprender um conteúdo um pouco mais genérico, ele vai tipo, poxa, negócio, ele vai para, sabe, para outras áreas que vai tipo montar ele. Então assim, para mim, por mais que existe esse sintoma, o programador, eu sinto, quando ele é sênior, quando ele tem uma piada, né? O programador vira sênior, ao invés de falar dá para fazer, ele fala depende, né? Então, assim, é quando o cara entende, quando ele racionaliza o que ele tem para fazer. Sacou? E fazendo a pergunta para vocês, então. Depois eu passo a pergunta para uma Fê em outro sentido. Mas trazendo para vocês, então. O que vocês acreditam que vocês dois têm e que outras pessoas da equipe de vocês, ou outras pessoas que vão entrar na equipe de vocês, o que eles precisam saber sobre negócios para se tornarem Dev Analytics melhores? Joguei. Essa. O que vocês têm hoje que fez vocês estarem no patamar que vocês estão hoje, que as pessoas que estão entrando devem seguir? Cara, exemplos, claro, vocês entendem de negócio, sim, vocês têm oratória, vocês têm didática. Acho que é a visão macro do negócio. Acho que isso é muito importante, ter a visão do negócio. Programadores que ficam lá sentados em fábrica de pão, só implementando funcionalidades, sem saber o quanto que aquilo traz de fato valor para a empresa, vai continuar sendo um pleno 3 até que a morte nos separe. Sim, e se a gente for pensar no ambiente de desenvolvimento, nesse mercado, nesses profissionais,
quando a gente fala de Dev Analytics aqui, que é o nosso trampo, a nossa camada de desenvolvimento ela talvez seja bem menos complexa do que muito profissional que está no mercado, porque a gente lida com JavaScript, coisas que não são... Pô, a gente não vai para back-end, ou se vai numa camada mais simples. Porém, logicamente, porque a gente trabalha numa consultoria de dados, a gente tem esse entendimento de Web Analytics, a gente desenvolve isso e a gente percebe ao longo do tempo que isso é um grande diferencial. Porque como a gente tem a oportunidade de trocar com muitas empresas, a gente troca com vários desenvolvedores que, pô, é uma galera foda mesmo, mas que eles, por muitas vezes, não têm essa preocupação. E a gente entra justamente nesse espaço. Porque o conhecimento de analytics faz a gente até gerir tarefas, faz a gente entender negócios. E fazer o cara completamente entender. Diferente. E acho que assim, uma coisa que a gente hoje, e quando a gente vai contratar, a gente pensa muito nisso, é esse cara, ele consegue explicar pro time de marketing como as coisas funcionam, sabe? Ele consegue, tipo, criar as analogias corretas para poder fazer sentido. Poxa, como que funciona, por exemplo, o Client ID do GA? Então, assim, eu penso muito nisso como característica. Por mais que não seja algo obrigatório, eu acho que de uma maneira generalista, pensando no T, ele deveria estar pensando em oratório. É aquilo que a gente já falou em outros podcasts, né? Explicar o porquê. Tipo assim, tem que implementar o Client ID, mas onde eu chego com isso, né? Sim. Exatamente, tem que implementar e tipo assim, isso é característica para poder definir se o cara vai ser contratado de acordo com o nível. Assim, eu espero de um Dev Analytics pleno um cara que consiga tocar com o cliente da mesma maneira que eu e o Phil toque. Então, assim, dentro da maneira como eu e o Phil tocamos o produto, cara, ó, beleza, você precisa implementar isso por causa disso e você vai implementar dessa maneira caso eu não tenha como meter a mão no código-fonte de vocês. Mas o cara entendeu o processo ponta a ponta, até porque a gente sabe que esse dinheiro que é investido lá gera, sabe, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer ser entendido, mas assim, eu como programador, eu sei que, tipo, a grana, eu abro o GA e vejo quanto o cara investiu em mídia. Uhum. Então, tipo, se eu sei que, poxa, o botão comprar que o cara tá gerando e que o cara quer fazer um teste AB, por exemplo, ele é mais importante do que, tipo, eu trocar o banner da home. Uhum. Então, assim, eu entender do negócio para poder pautar as minhas dúvidas do negócio, direcionando para onde eu tenho que atacar na hora que eu sento a bunda na cadeira para codar. Sacou? Então, tipo, eu como CTO, eu tento, tipo, trazer isso dessa maneira. Então, se, por exemplo, dar um caso real. A gente estava numa discussão até um tempo atrás, eu e o Phil, quando a gente estava fazendo essa versão atual da MB, do site, tipo, cara, será que... por que a gente não está tendo tantas conversões dentro do formulário de contato? Vamos estudar o porquê? Vamos. Então, assim, vamos pautar a criação do novo site em dados para a gente poder criar um site que converte mais? É isso. Então, no final das contas, o cara que atua na área técnica, a menina que atua na área técnica, vai entender de negócio. Sim. E aí, tipo, fica o recado pra galera que tá aí, trabalha com código e que na verdade quer que abre o ticket, entregue ticket e foda-se o resto. Você não vai evoluir, né? Você não é fábrica de pão. Sim, porque eu acho que como existe um ruído na comunicação geralmente entre o marketing e o desenvolvimento, vamos pensar, por exemplo, vou implementar um parceiro. Você vai e manda um código para o desenvolvedor. O desenvolvedor trata aquilo como um código e aquele código tem que funcionar. Agora, o que aquele código vai transmitir para a galera e transmitir isso em dados e fazer essa leitura? Você falou até mesmo porque às vezes eu posso te dar um código, no nosso caso aqui. Implementa o pixel aí de purchase do Facebook. Exato. Só que você pode devolver para mim e falar assim, cara, tem o Add to Cart, tem o View Content, cadê eles? O programador que entende do negócio, que ele se especializa, sabe, e consegue racionalizar de uma maneira mais pragmática o que está acontecendo no site como um todo, na aplicação como um todo, ele consegue prever isso. Poxa, você está implementando só a compra e a gente não vai pensar nos usuários que a gente está perdendo. Então, assim, essa skill que o cara precisa, entender de negócio para poder conseguir dar esse tipo de insight para a empresa. Sim, eu acho que um exemplo que me vem à cabeça aqui, que de vez em quando a gente se depara, é o cara que, eu quero mensurar minhas vendas, mas só do faturado, né? Não do captado. Tipo, ele não tem a visão de marketing. Ele acha que é 0 e 1. O que eu vendi é que o usuário pagou. E a visão de marketing é um pouco mais abrangente. Isso puxa muito porque o Gustavo estava falando do porquê a galera... E por que esse conteúdo não é só para a galera de dev. Perfeito. Porque o cara que trabalha com marketing, ele não tem que ficar pautado no dinheiro só que entrou na conta. O papel do marketing é captar. Então vamos entender o comportamento do usuário dentro do site para poder otimizar essa conversão. E aí eu bato diretamente nessa galera que compra mídia. Sacou? Eu bato, porque tipo, é foda. Os caras geram como ficar rico
sabe, comprando dinheiro no AdWords para poder gerar gente pro site e não entende o comportamento do usuário dentro do site. E aí, tipo assim, eu trouxe os caras e aí eu penso na venda. De novo, eu penso só na venda. Quando, na verdade, esse cara que comprou de fato o produto, tem N motivos para ele ter comprado o produto. Quem eu tenho que tentar entender é o cara que não comprou, que normalmente é um número muito maior do que pessoas que compraram. No final, o que vocês estão falando basicamente eu preciso entender de negócios, até mesmo porque eu preciso justificar para o meu cliente a implementação que eu estou pedindo para o time dele até de dev, ou até a implementação que eu, na área de dev, estou pedindo para um time de TI, para um time de front, para um time de back. Por que isso é relevante? Porque tem que ter justificativa, né? Isso falando da área de dev. Agora, quando a gente fala da área de negócios, o que as pessoas do nosso time, por exemplo, as pessoas que entram para nossa área, o que elas têm que entender de tecnologia? O que eles precisam entender dessa área técnica para que eles possam conversar com o Phil, com o Luciano, e até mesmo, não só conversar com o Phil, com o Luciano, até mesmo chegar para o cliente e falar, olha só, isso está assim porque não foi implementado assado. Esse dado não existe, esse dado está errado por causa daquilo. O que precisa entender? O que você, como profissional que chegou até onde está, teve que estudar e entender sobre isso, e o que você aconselha as pessoas que estão aqui? Acho que a primeira coisa que precisa aprender principalmente é como que a informação é passada para o GA. Que o cliente sempre vai ter em geral, algum questionamento sobre algum erro que o dado está funcionando. E a partir do momento que você entende que a informação tem que estar no código, que já vai puxar essa informação do código, fica um pouco mais fácil de você. Às vezes, até no primeiro, se for um erro muito simples, é uma coisa que você nem precisa passar para o time de tecnologia. Às vezes, você consegue perceber um pouco mais rápido. E também se seria possível criar uma dimensão personalizada, por exemplo. Então, esse seria o primeiro ponto, né? Boa. Em relação ao GTM, assim, a instalação de algumas tags é muito simples, como um Hotjar, ou até mesmo um Google Analytics da vida, ou um evento de Google clique. Ads. Google Ads, essas coisas assim. Isso traz uma praticidade muito grande. E tem essas duas principais, deixa eu pensar. Acho que às vezes, por exemplo, os dados não estão capturando, qualquer coisa assim, você saber minimamente o que o pessoal vai fazer para saber o que você precisa pedir, por exemplo. A gente já teve casos de clientes que falaram que a partir de determinado mês começou a ter uma diferença muito grande com o admin. Então, você já perguntar assim, no caso for um e-commerce, pedir para mandar a planilha de pedidos da plataforma que eles usam, de preferência com o ID da transação e o meio de pagamento, por exemplo. Se teve alguma mudança no site, se teve a inclusão de algum produto novo, você já sabe coisas que eles vão perguntar que se você não fizer a menor ideia de como que eles vão fazer isso, você não consegue nem já trazer a informação ali meio que pronta. Não só jogar e deixar para o pessoal de tecnologia ser meio que vidente em como descobrir o problema também. Eu acredito que existem alguns pontos que profissionais na nossa área, em Business Analytics, né, ali, precisam entender de tecnologia para não só serem profissionais melhores e evoluírem nesse sentido, mas também para conversar melhor com os times de tecnologia. Acho que a parte número 1 é entender por quê, brother. E eu falo isso, parece que eu achava chato, eu falo isso o tempo todo. Mas cara, você só aprende quando você entende por quê. Não é tipo, tem que implementar isso. Mas por quê? Que caralho eu vou fazer isso? Então, acho que a parte básica ali, entender de ferramenta, que é a ferramenta que você usa, a ferramenta que você mensura, isso é obrigação, porra. Você vai ter que se desenvolver para entender. Então, o que você falou, né, dimensão personalizada. Pô, beleza, eu quero pegar o status do meu cliente dentro da minha plataforma. Então, por exemplo, vamos supor que no Prime a gente tivesse quem é o Prime VIP, que é aquela pessoa que estuda vários cursos e tal. Cara, isso já não vai pegar padrão. Por quê? Porque é algo específico do seu negócio. Então, você entender a correlação que existe entre o dado que é teu e o dado que é comum a todo mundo, isso já é um parte do princípio. Porque você vai entender, cara, isso é algo específico do teu negócio. Então, com certeza, a ferramenta não vai pegar padrão. Você precisa entender. E não importa qual ferramenta ele esteja falando. E aí você entende o que é uma dimensão personalizada, você entende o que é uma métrica personalizada, uma métrica calculada e coisas do tipo. Então, acho que isso é um cerne importante. Mas, além disso, eu acho que as pessoas têm que entender mais sobre cookie, têm que entender mais sobre coletor CSS, têm que entender mais sobre funções, têm que entender como funciona isso. Porque, cara, a gente falou de evento, de A4 é 100% baseado em evento. Se você não souber como é que funciona o seletor CSS para você captar um evento de clique, por exemplo, você tá ferrado, brother. Se você não entender como que isso alimenta ou prejudica o GA, você tá ferrado. Então, para mim, você tem que entender sobre a ferramenta e entender sobre como a tecnologia é aplicada ao teu trabalho. Como a tecnologia afeta positivamente e negativamente o seu trabalho. E entender que é responsabilidade sua
de profissional de analytics, subo de profissional de marketing digital, SEO, Google Ads e afins, entender como que aquele código que vai alimentar as suas decisões de marketing deve ser aplicado ali. Isso é um mínimo, mano. Então, quando eu pego um pixel de Facebook, cara, por que eu tô pegando o evento no Facebook View Content? O que este evento chamado View Content, implementado no meu site, agrega de valor a mim dentro do Facebook em análise em algoritmo? O que o evento Add to Cart que eu estou implementando no Facebook agrega para mim em algoritmo do Facebook em análise? O que o evento Purchase agrega para mim? Você tem que entender. Sim. Se não, cara, instala aí. Pô, se alguém mandar tu instalar uma parada errada, meu irmão, aquela velha premissa, né? Não, manda jogar essa ponte, você vai se jogar da ponte. É a mesma coisa, você não entendeu por que você está fazendo aquilo. Exatamente, a galera... E acontece isso muito com o remarketing, principalmente. Eu sinto que a galera não entendeu como funciona. E aí fica naquela, acho que é magia, sabe? Tipo, acho que o Google tá me escutando no telefone e aí tá mostrando. Não, cara, tipo, em algum momento se você interagir com o produto, dentro dessa identificação, desse identificador que o Google cria para cada usuário de maneira randômica, ele consegue perceber quais são os comportamentos daquele usuário. Então, poxa, o usuário carregou a página e o ID dele é o 12345. Cara, agora esse ID 12345 carregou a página de produto. Agora esse ID 12345, tipo, adicionou esse produto no carrinho. Putz, perdi o ID 12345. Vamos reimpactar ele com esse produto que ele acabou de interagir. Tipo, a galera não tem esse entendimento básico. E aí eu não tô falando de tecnologia, de você entender o que é cookie, as coisas que estão por trás disso. É você entender como funciona. Sim. Sabe? De fato, isso aqui, nada do que a gente falou até agora, você precisa abrir um código para entender. Exatamente. Nada. É entender lógica. Lógica de como funciona o negócio. Exatamente. Então, eu acho isso importante. E aí, eu queria fazer agora um jogo diferente aqui, em cima disso também. A gente falou o que vocês acreditam que as pessoas da área de vocês devem aprender. A gente falou o que a gente acredita que as pessoas da nossa área devem aprender. Quero inverter o jogo aqui agora. O que vocês acreditam que as pessoas da nossa área têm que aprender? Eu acho que você já falou bastante sobre isso aí há pouco, mas tem uma coisa que está meio alta pra gente agora, que é aquela questão, por exemplo, de, cara, o GTM está pesando o carregamento do meu site. Eu acho importante entender que qualquer coisa de código pesa. Tudo tem um peso, sacou? Uma linha de código tem um peso, 10 mil linhas de código tem outro peso. Se você tem 10 mil tags no teu GTM, provavelmente teu GTM ele é mais pesado, ele tá mais inflado do que um cara que tem aquilo ali de forma enxuta. Você levantou uma bola, que eu acho muito importante para pessoas como a gente aqui, da nossa área, e novos analistas que surjam, profissionais que surjam. Por que caralhas tu tem 10 mil tags implementadas no GTM? Pois é. Acho que é uma parte importante de se entender sobre a nossa área aqui. Cara, beleza, o GTM eu tenho que entender o básico, como a gente falou, evento de clique, um código de GA, um código de ads e afim. Mas, por que caralhas tem isso tudo implementado no GTM? Sim. Acho que existe uma premissa básica, que é, meu irmão, se você está implementando algo no GTM, que é para enriquecer o GA de dados, que é uma ferramenta de publicidade, ou uma ferramenta de comportamento do consumidor, Hotjar, Crazy Egg, ClickTail da vida, o GTM é para isso. Agora, se você está fazendo qualquer uma que não é dessas três, isso é gambiarra. Sim. Simples assim. Tem um ponto que eu acho que a galera de análise de dados, no geral, a galera que está colhendo esses dados de alguma maneira precisa entender todo mundo aqui trabalha com tecnologia. E aí a diferença é o quão próximo da tecnologia você está. Então um programador está muito mais próximo da tecnologia do que alguém que trabalha com marketing, porque ele preparou esses dados para você. Mas dentro de uma linha, todo mundo trabalha com tecnologia, porque o produto está sendo vendido online, através de um computador. Então, é aquilo que você falou até em alguns outros podcasts, é digital, sabe? Marketing digital, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, a galera tem que entender o básico sobre tecnologia. Foi o que você falou. Seletor CSS, você entender como funciona o processo de carregamento do navegador. Eu não estou falando que o cara tem que entender Java. Não, o cara tem que entender que o navegador ele tem um processo de carregamento. O navegador ele não carrega só a imagem, ele carrega CSS. Ele tem que entender o básico de tecnologia para poder trabalhar com tecnologia. Porque eu acho que em algum momento, e eu não sei se vocês podem me dizer isso, mas em algum momento criou um laço de desconexão entre, cara, vocês trabalham com tecnologia. Então, no final das contas,
todo mundo tem que saber isso aqui. Sim. E esse básico é isso, porra. A gente chega a conversar com alguma galera, a gente tem até um approach já pra isso, meio que num script, cara, você tá tanto não falando a minha língua que eu preciso que antes de você conversar comigo, você entenda um pouco sobre tecnologia. E acontece esse processo gradual da galera migrar do marketing offline para o marketing online. Mas a galera que está migrando do marketing offline para o marketing online tem que ter isso na cabeça. Sabe? Porque assim, um cara que vende e trabalha com marketing offline, ele não está trabalhando com tecnologia. Sim. Agora, obrigatoriamente, se a empresa está no digital, seja no iFood, tu está trabalhando com tecnologia de alguma maneira. Então você tem que entender, por exemplo, no iFood, como que você aparece no iFood, como que funciona o aplicativo, tem versão que você está convertendo mais, tem versão que está... Você tem que entender de tecnologia, nem que seja no básico do básico, sabe? Você teria que ter um glossário de tecnologia para a galera que trabalha com marketing, tá ligado? Sim, Só para poder alinhar a expectativa sobre o que é cada coisa. Primeiro, para poder quebrar a barreira. A barreira de comunicação, e eu entendo, porque eu já fui muito esse cara. Tipo, requisition da API, de não sei o quê. Começa a soltar uma porrada de validation. Inclusive, no Cian tinha a gente tinha... A galera que desenvolve site, aí sabe muito bem. Existe, né, o lore Y, né? Porque você bota o texto só para dizer que é aquele espaço do texto. Aí um monte de gente começou a desenvolver o Mussum Y, um monte de outras coisas. A gente inventou o Bro Y. Que é exatamente o do Luciano, porque ele só falava isso. A validation do jQuery, da API, do requisition. É só assim. E, tipo, vou te ser bem sincero, tipo, isso me deu um puta feedback sobre como que eu tô me comunicando, tá ligado? Porque assim, será que a galera tá entendendo o que eu tô falando? E aí foi onde eu criei o start de, tipo, cara, vamos tentar explicar pro time de marketing de uma maneira mais didática, sabe? Criando analogias com algo que faça parte do mundo dos caras, para quebrar essa barreira. E eu acho que isso, né, Mafê, transferindo agora pra gente, o que a gente sente falta deles, da área deles pra cima da gente, acho que uma das questões é essa. Cara, qualquer área vai ter suas siglas, vai ter seus bordões, vai ter seus jargões. A gente pode começar a falar um monte de merda aqui, de CPC, CPL, o CAC, o LTV, vai ter um monte de jargão. Vocês não vão entender porra nenhuma. Exato. São tribos diferentes, dialetos diferentes. Se a gente não se A gente só tem que falar inglês todo mundo. A gente só tem que encontrar uma língua que todo mundo vai falar igual. Mas eu acho que ainda assim vão ter nuances diferentes. E eu sinto que, muitas vezes, mesmo que a gente tenha uma linguagem técnica da nossa área, ela é muito mais generalizada do que a deles. Então, um ponto que eu acredito que qualquer desenvolvedor que vai trabalhar em qualquer área, como, por exemplo, a nossa, em Dev Analytics, ele tem que entender como ele se faz ser entendido. Então, o que ele fala? Quando ele fala requisition da API, cara, a requisição que a gente faz através de uma forma automática diretamente para o Google Analytics é requisition da API. Mas você entende, se for de uma forma simples que as pessoas entenderam. Você entende que existam outros pontos aí? Mete a porrada nos caras agora. Esse é o momento da gente meter a porrada nos caras. Sabia que ia rolar esse divã aqui não. Esse é o momento. Deixar ninguém preparado para isso. Não, tem essa parte da forma de falar também. E acho que... Mas isso não é diretamente a ninguém da métricas em geral. Sim. Mas às vezes... Aliviou bem vocês, né? Que não acontece isso aqui, mas às vezes quando tá tendo uma conversa se os dois lados terem essa proatividade de propor as soluções, que às vezes o marketing fica, não, a tecnologia se põe na posição de que não decide nada, e às vezes não, vocês que entendem do negócio, vocês têm que dizer exatamente como tem que ser feito, fazer essa coisa, mas isso não acho que isso acontece aqui na Métricas, não é uma indireta, mas você vê às vezes até com o cliente, a gente já participou de reuniões que viu que essa sinergia, né, de ter essa troca não só no termo técnico, mas de uma área se botar muito, não, você manda, eu faço, eu não vou propor nada, e acaba que o trabalho não flui bem. O programador com cabeça de fábrica de pão, né, ele só executa. E aí o cara não entende que, tipo, numa reunião com uma... E, tipo, isso como diz minha avó, batata. Tipo, você chega com alguém e o programador tá, tipo, com uma visão... Tipo, cara, deixa eu te ensinar como que funciona isso daqui. Vocês criam terceiras ideias para poder pensar no mesmo objetivo. E aí eu tomo isso para a comunidade de tecnologia no geral. Tipo, a falta disso que você está falando, do programador entender que ele também faz parte do negócio, sabe? Tipo, por muito tempo, parece que o programador não entendeu isso. Acho que até hoje não entende tanto, sabe? Então, o programador, quando entende que ele faz parte do negócio, ele traz de uma maneira muito mais construtiva feedbacks para poder ajudar a galera do time de marketing. Poxa,
cara, a gente não tá pensando nas etapas que estão antes da compra, o cara lendo a documentação, porque o próprio Facebook, por exemplo, não diz ali de maneira explícita quais tipos de evento que a gente tem para poder implementar. Só um programador olhando a documentação que conseguiria ter isso. Só que como a galera tá com a cabeça de fábrica de pão, meio que tipo o cara nem fala, pô, não me pediu, eu não vou fazer. Vou fazer só o que me pediram. Eu vou fazer só o que me pediram. Fábrica de pão, cara. E uma coisa que eu acho legal, que eu acho que deveria ter sempre, é quando a gente recebe um cliente da auditoria, toda a auditoria foi feita pensando na jornada de compra. Boa. Então, não é aquela coisa assim, não, vou fazer só esse roteirinho aqui que eu faço igual para todos os clientes, porque a gente tem cada cliente tem uma jornada de compra totalmente diferente. Sim. Um e-commerce de moda, para um site de comida, ou para um site que vende alguma solução digital, por exemplo. Então, tá dentro ainda da esfera da tecnologia, mas tenta entender um pouquinho ali do ambiente do negócio. Eu acho que no final das contas, é como diria aquela ex-BBB, o IA no Word, meu irmão. Geral aqui, mão dada, porque o bagulho é em prol do mesmo Tá todo mundo resultado. dentro do mesmo barco. É em prol do mesmo resultado, sacou? Lembra desse clipe lá, Michael Jackson e caralho? Era geral de mão dada. É isso, a gente tem que fazer isso. Business Analytics e Dev Analytics estão as mãos e falam bonitinho, todo mundo se amando. Até um pouco Porque mais. no final das contas é igual. Vou incluir um outro no balaio. Dev Analytics, a galera de análise e o UX também tem que estar todo mundo junto num time só, cara, remando pro mesmo de lugar. UX, então, existe um ponto que é interessantíssimo. Você jogou. Cara, eu vi um Reels esses dias, que acho que era uma menina chamada Yas Produteira, no Instagram dela. Que ela tava fazendo uma brincadeira de um Reels lá, né, e tal. Que era justamente assim, ela pegando como se fosse a pessoa de produto, e ela pegando e olhando o negócio e falou assim, beleza, agora a gente precisa mensurar, a gente precisa entender o resultado dessa função nova que a gente subiu. E aí a galera, mas ninguém mediu. Sim. Sacou? Tipo, subiram a função nova, mas ninguém pensou, mais uma vez, o que a gente já bateu outras teclas aqui no plano de visualização, para justamente falar assim, porra, e aí? Faz sentido? Não faz sentido isso? A gente tem que subir? A gente não tem que subir? Sacou? Tipo, acho isso mega importante, as pessoas não dão valor. E aí, na hora que você quer medir, ninguém pensou que isso era importante. Então, mais uma vez, quando você falou, a Mafia falou muito bem, quando você faz uma auditoria, onde você vai entender os dados sendo coletados, por que eles estão sendo coletados, e qual o motivo de você coletar e tal, você pensa no porquê que você quer medir aquilo. Sim. Qual a importância daquilo. E aí, nisso, meu irmão, você tem que deixar muito explícito tudo que você quer medir. Então, mais uma vez, cara, é cinético. Então, só para deixar o cerne da questão para todo mundo aqui desse podcast Digital Analytics é somente para desenvolvedores? Não, é também para desenvolvedores. Sim. Isso é uma parte importante. E aí eu queria trazer aqui o último debate desse episódio, que é o seguinte, eu tenho muito preconceito, eu vou ser bem honesto aqui, abrindo meu coração. Ao divã. Eu tenho muito preconceito quando as pessoas falam assim, não, eu só preciso auditar meus dados para confiar neles. Depois, meu irmão, pode deixar comigo que interpretar e transformar em ação tá show de bola. E a maioria das vezes que as pessoas entram em contato, até com a gente aqui no Entre as Vozes, e até no mercado como um todo, o principal ponto que as pessoas têm é justamente sobre a falta de confiança. E eu, no mais alto do meu umbigocentrismo baseado na bolha que venci, eu acredito que isso vem justamente pelo fato das pessoas não entenderem como a ferramenta coleta dados, não entenderem como é que o código é feito, e aí fala, pô, isso é complexo pra caralho, então eu preciso disso. Mas depois tá tranquilo, porque eu sei interpretar dados. E, meu irmão, pra mim, as duas áreas são tão complexas quanto. E, pra mim, as pessoas só estão preocupadas com a coleta e a acurácia do dado porque ela não entende porra nenhuma sobre isso, como o dado é coletado, como o código alimenta isso e tal. Mas, no final das contas, em minha humilde opinião, ambas as frentes são importantes. Por quê? Mais uma vez, a gente já debateu várias vezes isso aqui, cara, muitas vezes as pessoas só olham os dados quando estão mal das pernas, se estiver bom, não olha. Muitas vezes as pessoas só fazem análises reativas, que é medir aquela ação que fez, não fazem análise proativa. Vocês acreditam que isso que a gente está falando sobre, talvez as pessoas se preocuparem mais na acurácia dos dados e acreditarem que são capazes de interpretar dados e transformar em decisões o tempo todo? Vocês acreditam que vem muito mais através de uma falta de um letramento em dados? A falta da pessoa estudar e entender sobre isso, a falta das empresas chamar esses profissionais e falar, vamos entender sobre métricas, vamos entender sobre como a Analytics funciona, vamos entender sobre como a ferramenta que a gente contratou captura dados. Porque, meu irmão, para mim, a parte número 1, ela é complexa, só que ela é entendida pelas pessoas pela falta de conhecimento delas e total também falta de adesão delas sobre tecnologia.
E a parte número 2, as pessoas, para mim, é o contrário. Elas acham que sabem, só que elas só fazem da ponta do iceberg. E em cima de tudo, para mim, existe a falta de um letramento em dados. Falta das pessoas entenderem sobre como as métricas funcionam, como elas podem usar isso no dia a dia. Eu acho que o case matador aqui, que a gente já falou num podcast, que a gente conversou com o Daniel Paredes e o Thiago Barra, Daniel Paredes e Thiago Barra, a gente fez um podcast falando sobre data-driven versus data-informed. E justamente isso, as pessoas falam que são data-driven, mas o data-driven, por exemplo, você vê como é que a falta de letramento de dados chega. O data-driven é a pessoa deixar o dado orientar tudo. Exemplo matador disso é o exemplo do Uber. Se nós 4 estivermos numa cidade que só tem 2 Uber, e a gente já quiser pedir Uber ao mesmo tempo, vai ficar em preço dinâmico. Por quê? Porque baseado nos dados, eles vão entender que existe muito mais demanda do que oferta. Então, para balancear, deixa a oferta mais cara. Essa é a premissa. Não tem nenhum tipo de análise humana por trás. O dado é rei e o dado tomou a decisão. Quando a gente fala de data informed, na realidade, eu poderia privilegiar o seguinte. Tem 4 pessoas pedindo, só tem 2 carros. Só que dessas 4, o Gustavo e a Mafê, eles são Uber VIP. Então, na realidade, eu vou deixar para o Gustavo e para a Mafê o privilégio de terem esses 2 carros na frente do Fio e do Luciano, porque eles não são VIPs. Eu tive dados qualitativos para me ajudar a orientar essa decisão. E eu não sou data-driven. Então, justamente, perceba que a confusão das pessoas falarem que são data-driven, no final das contas, deve vezes elas não são. E a falta de um letramento em dados, na minha opinião, é que faz as pessoas não entenderem nada disso. Construir tudo isso aqui para chegar no final para vocês e fazer a seguinte pergunta. Vocês acreditam que justamente a falta de conhecimento em dados faz com que as pessoas acreditem que simplesmente, eu estou deixando simples em aspas aqui, tá? Simplesmente eu fazendo uma audição dos meus dados, uma auditoria dos meus dados, deixar eles confiáveis, eu resolvo o meu problema? De forma alguma, porque... Não, você falou de forma alguma concordando com o Gustavo ou não? Não, discordando, porque você ter os teus dados ali, por exemplo, você não entende exatamente da leitura daqueles dados. Você vai contratar alguém que supostamente entende 100% daquilo, e uma pessoa em algum momento vai falar, tá entregue, seus dados estão 100% confiáveis, e a partir daí o que você vai fazer com aquilo? Qual a ação que você vai tomar? O que eu sinto, desculpa cortar, mas o que eu sinto é que o cara que chega com esse ponto que você trouxe, é o cara que só quer a auditoria, ele nem olha os dados. Na verdade, o que ele quer Fala, alguém que chega e dê um carimbo, tá ok. Tem isso, casos, eu acho que esse cara um problema esse também. cara normalmente ele quer apresentar os dados em dashboards, ele quer ter tipo aquele lugar ali em que tipo, quando o chefe dele bater lá e ver que tipo entrou 30 mil reais de dinheiro no dia tal, lá dentro do GA tem que estar algo aproximado. Então esse cara, ele não é nem data-driven, nem data-informed, eu nem sei que data ele é. Ele é o cara que... Data foca a porra toda. Tipo assim, ele só quer o dado pelo dado, ele não utiliza o dado. O cara que faz isso, na minha opinião, lógico, tem as pessoas que de fato têm um time interno de análise de dados que são capazes de falar, Luciano, eu não tenho o conhecimento que você tem técnico para deixar poder isso deixar correto. mas sei. Depois eu sei interpretar. Só que, na maioria dos casos, essa galera que entra sempre pede, poxa, e aquele dashboardzinho, hein? Sabe? E esse é um sintoma de, tipo, o cara nem usa os dados, porque esse cara, se ele soubesse o básico do básico, ele conseguiria criar esses dashboards até para poder extrair os dados de acordo com a opção dele. Sim. Sacou? Com a opção não, né? Com a hipótese dele. Com a hipótese. E tem vários cenários assim, por exemplo, como eu falei, tem alguns casos que a pessoa, às vezes, no nosso caso, contrata uma auditoria, que é um conjunto de soluções, tipo, vamos analisar todo o teu cenário para resolver um único problema que ela não consegue resolver. E em muitos casos, e aí falando dessa sinergia que a gente tem, um problema que aparentemente seria técnico nem é um problema técnico. Na maioria das vezes. A gente pode falar, por exemplo, de discrepância de pedidos, que é um problema de negócio. Problema que a gente vê bastante, assim. Os dados não batem, do GA com a plataforma. Você já analisou esses dados que não batem? Porque em alguns casos uma forma de pagamento que não está sendo computado no GA. E por quê? Tipo, não é um problema técnico. É só uma característica do sistema. Isso que você falou para mim só comprova o que a gente está falando. Tipo, eu quero auditoria porque os dados não funcionam. Mas no final você nem conhece de dados e métricas e você está jogando de novo aquilo que a gente já falou em outros episódios do podcast aqui. Eu culpo a ferramenta e a coleta dela para minha falta de entendimento. Então, mais uma vez, as pessoas têm que conhecer para poder entender que é a falta da ferramenta. É normal, e a gente vivencia muito esse caso, o caso de muitas empresas e pessoas que possivelmente estão ouvindo e assistindo a gente aqui. É o caso seguinte, cara, entrei agora, quando eu pergunto sobre a ferramenta que a gente usa de mensuração aqui,
Ninguém sabe dessa porra. Então eu prefiro minha equipe auditar essa porra e fazer do zero, ou contratar alguém para deixar isso do zero. Porque não existe histórico, e o legado que deixaram foi um legado de desinformação. Ninguém sabe como aquilo foi coletado, implementado, por quê, quando, onde. Então, beleza. A pessoa fala assim, prefiro falar o seguinte, ó, caguei pros dados antigos e me faz agora os dados daqui pra frente. Que a partir de agora a gente vai ser diferente. Tá ok, tal, tá. Aí eu até entendo, mas fora isso, eu vejo que é, de novo, talvez uma falta de conhecimento, falta de cultura, falta de informação, falta de estudo. Acho que vem muito nesse ponto, né, meu filho? Eu lembro até uma vez que o Phil comentou comigo que às vezes na auditoria o cliente começava a perguntar coisas pra ele que ele achava que era da auditoria e ele, então, isso aí é com a consultoria. Que ele não tinha nem noção de que o que ele estava perguntando não tinha nada a ver com essa parte de assegurar que os dados estavam seguros. Eu tenho um exemplo aqui que já aconteceu na nossa vida, que foi o seguinte, tá? Cliente para auditoria normal, vamos fazer auditoria e tal. Então, tipo, só pra galera entender, a auditoria toca diretamente acho que time do Luciano e Fio. Durante a auditoria, o cliente falou o seguinte, mas eu quero entender o resultado que o meu blog dá para mim. Então, peraí, olha só, isso é análise, bora. Tipo, o mínimo que você tem que entender é, você quer saber quanto de esforço que o teu conteúdo do blog está gerando para você de lead? Sim. Então, cara, teu blog precisa estar numa propriedade apartada do GE. Porque ele vai entrar como origem de tráfego para o teu site. E é isso. Vou dar um exemplo aqui de métricas. A gente quer saber quanto que o blog da MB gera de resultado Prime. O que a gente fez? Prime.métricasboas é um subdomínio. métricasboas.br é um domínio. E aí as pessoas leem o artigo, clicam no Prime, vão para o Prime e a gente sabe quanto que a MB gerou de conversão. Baseado na resposta que eu quero ter. Então esse exemplo era beleza, eu quero saber o esforço que o meu blog traz de resultado para mim. Check. Então eu vou implementar de certa forma. Eu tive que entrar no circuito, vocês lembram? Uhum. Eu tive que entrar no circuito para explicar como é que funcionava. Beleza. Porque era baseado em conhecimento sobre a informação, não sobre técnico. Quando vocês começaram a implementar, falaram, não, mas peraí, a gente tem uma dúvida. Que é, se eu separo a propriedade do blog, eu não consigo entender mais o blog como uma jornada. Mas a resposta que você quer são outros 500. A resposta que você quer é, você entende que o teu blog faz parte da jornada de conversão, e o blog vai ser entendido como página do seu site, ou você quer que o blog seja entendido como origem de conversão? São coisas diferentes. A resposta tem que ter você. Não, agora entendi. Eu preciso que o blog seja uma origem de conversão. Porra, show. Mas perceba, a auditoria, no final das contas, era porque a gente queria organizar os dados. Mas a organização dos dados partia do princípio de entender esses dados. Aí o cara tipo assim, no mínimo, um cara que chega nesse processo de auditoria tinha que saber, né? Esse tipo de questionamento. Exatamente. Sim. Então, é falta de letramento em dados de novo, né? Então, como é que alguém que não sabe ainda a interpretação que quer ter lá na frente acredita que uma vez que os dados do GA estão corretos, ele consegue ter autonomia sobre isso? Mais uma vez, é o que eu volto a repetir. Você vai fazer uma análise reativa, não uma análise proativa. O que é análise reativa? Cara, meu GA está correto, show, confiro os dados, beleza. Então agora promovi uma ação, mexi na usabilidade, criei uma nova função, fiz uma nova página, eu fiz esta ação e agora vou medir o resultado dela. Agora, a análise proativa, que é o que a gente chama de Data Discovery aqui na MB, são outros 500. Então é importante entender essa correlação aqui de coisas, né? Com certeza. Sim. Então, mais uma vez, não adianta você olhar e falar assim, eu preciso de uma auditoria. Para saber que você precisa de uma auditoria, você precisa entender que a métrica funciona, como ela é coletada, como ela é impactada, como ela é calculada. Cara, aconteceu. Acho que eu já até cheguei a citar aqui, vou cito de novo. A gente chegou num momento que a gente estava no processo de um cara que só queria auditoria. A gente, beleza, vamos fazer então auditoria. E a gente chega no processo quando o cara só quer auditoria, pensando que ele tenha esse letramento. Já um tem alguma coisa. E aí chegou num ponto e eu falei, cara, a gente não tá falando a mesma língua. Sacou? Faz o seguinte. E aí demos de graça, inclusive, para esse cliente. Então aqui, ó, um mêsinho grátis do nosso conteúdo do Prime. Métricas os Prime. Absolutamente tudo sobre Analytics. Se você não conhece, corre aqui na descrição. E aí esse cliente chegou, sentou. E, cara, isso foi um case do caralho. Porque ele sentou, aprendeu, de fato, o cara engoliu o nosso conteúdo em um mês. Na reunião que a gente teve seguinte, esse cara veio com conhecimento completamente diferente, inclusive trazendo questionamentos, tipo assim, tá, mas você faz isso por quê? Criou, sacou? O start. E aí, antes do letramento, eu acho que o cara tem que ter a curiosidade do porquê. De novo, né? Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo isso?
E aí entra o letramento logo depois. Sacou? Acho que é isso. Sim. Eu acho que parte também de um ponto que até para a gente iniciar a auditoria é necessário que o cliente tenha, e aí falando da nossa experiência, né, um conhecimento prévio do próprio negócio e até da análise em geral. Porque se por acaso alguém aqui já fez auditoria com a gente, uma das primeiras perguntas que eu faço ali no começo do processo é justamente para entender o negócio. Tipo, o que você espera da gente de fato? Como funciona o seu negócio? Porque existem, às vezes, situações em que o cara, tipo, eu quero que você faça a prática do mercado. Como é que o mercado faz isso? Mas cada cliente é um cliente, sabe? Cada negócio tem a sua necessidade. E a gente pauta, tecnicamente, a gente desenvolve, norteia todo o processo a partir da necessidade de cada um deles. Então, o cliente precisa entender, de fato, o que ele espera, o que ele precisa. Entender o que ele está fazendo. Né? Exatamente. Então, no final das contas, quando a gente chega no cerne do podcast, digitalização para desenvolvedores, cara, não necessariamente só. É para também. Porque a gente tem duas áreas. Aqui, que a gente, recapitulando só um pouquinho que a gente falou, cara, é muito difícil encontrar um unicórnio, que vai ser a pessoa que tá nas duas áreas e consegue sair muito bem nas duas áreas. Mais fácil é achar um pato, né? Mais fácil é achar um pato. Aquele que nada, voa, né? Mas não faz nada direito. Exatamente. Exatamente. E a gente tá entendendo que, mesmo a área técnica tem que entender um pouco de negócio, entender como aquilo que ela faz impacta o resultado. E a nossa área aqui, né, Mafê, precisa entender como que a área técnica impacta também o seu resultado. No final, é coisa mesma. Para a gente finalizar aqui o nosso podcast, com todo o debate que a gente fez muito rico, aqui tenho certeza que foi um dos melhores podcasts que a gente já trocou ideia aqui, para desmistificar na cabeça das pessoas. Queria começar por senhorita Mafê Neuhauter. O que você deixa de dica para a galera que é não técnica, que ela tem que começar agora, a dica final, para acabar o podcast e aplicar para começar a se desenvolver melhor em Digital Analytics aí como um todo? Assinar o Prime. Brincadeira. Arrasta pra cima. Não, brincadeira. Eu, primeiro, assim, perder um pouco de medo, porque é possível você, como a gente falou, você tem que entender o suficiente para poder conversar. Não é você que vai botar ali a mão no código e executar de fato. Então, não precisa entrar na noia de que agora você tem que virar programador. Estuda um pouco para pelo menos entender como esse processo acontece e conseguir conversar com as pessoas de uma forma mais fluida. Que você vai ver até que o próprio programador vai ter mais boa vontade de conversar com você e todo o processo vai ficar melhor. E tem muito material gratuito, até brinquei em relação para assinar o Prime, mas tem até muito material do próprio Google que já vai ajudar, assim, o Google, ele ajuda muito nesse momento inicial que você está pesquisando. Tem também alguns livros, mas acho que o principal sai um pouco da zona de conforto, abre o Google e pesquisa. E lê artigo do Google, vê fórum, vê coisas assim, pergunta para outras pessoas da área que você conhece, você vai ver que aos poucos vai ficando um pouquinho mais claro para você. Eu conheço também um blog maravilhoso, de muito bom gosto, muito boa escrita, chamado Métricas Boss. Tem muita coisa lá sobre. E vou te ser sincero. Inclusive, quem escreve, a galera tá aqui. E até para poder juntar com o que a Mafê falou, até pro cara que vai entrar no Prime, faz muito mais sentido se ele já tiver feito. Até, a gente tem um curso, vai estar o link aí na descrição do curso gratuito, são 10 aulas lá que a gente fala sobre o básico do básico. E é de graça, mano. Entra lá e faz. Porque até esse cara, quando entra no Prime, é muito mais fácil dele entender o material que está lá dentro, quando ele já tem esse consumo desse conteúdo gratuito. A base, no final das contas é base. Aí, trazendo um pouco para essa pergunta que você fez, eu acho que assim, de decisão, o cara vai fazer, cara, chega segunda-feira na tua empresa e bota o programador no mesmo barco que você. Acho que é isso. É o que a Mafê falou. Cara, a gente tá todo mundo aqui junto, ninguém solta a mão de ninguém, porque se a gente não remar junto, a gente não vai conseguir, vai só ficar rodando. Exatamente. Se eu remar de um lado e você não remar do outro, no final das contas, o barco vai ficar só em loop, sabe? Rodando direto. Então, acho que colocar o programador dos dois lados, tá? Se você é programador e tá ouvindo esse podcast, traz a galera de marketing, mostra o que você é capaz de trazer para poder otimizar a conversão. No final das contas, trabalhando com o navegador, trabalhando com o aplicativo, você é o cara que sabe aquele recurso que pode virar a killer feature do teu aplicativo ou do teu site. Então, porra, você sabendo disso, bota o cara no mesmo barco. Todo mundo tem que estar no mesmo barco, porque senão não dá certo. Acho que essa é a minha dica, assim, principal do seu filme. E aí, Felipe Melo? Cara, é basicamente isso, assim, só para concluir, eu acho que para um desenvolvedor, e na prática, eu entendo que isso não aconteça sempre porque a gente acaba se preocupando em funcionalidade, né? Eu preciso que aquilo funcione de fato. Mas eu acho que é importante entender para que aquilo vai funcionar e como aquilo vai funcionar, entendeu?
Porque, beleza, eu recebo uma tag para implementar, mas às vezes, de fato, eu não sei o que aquilo faz na prática. Eu só chego, eu preciso preencher esse campo com isso, aquilo e aquilo dessa forma. Ou, eu preciso que você implemente esse script aqui na tua camada de dados. Mas é bom a gente entender para que aquilo serve, até porque a gente tem uma visão mais apurada sobre código e sobre, às vezes, até como aquilo funciona no back, né? Na parte de trás. Então, às vezes, a gente até consegue propor uma solução melhor. Tipo, o que você espera com esse código? Eu espero preencher essa tag aqui com tal informação. Talvez a gente saiba de uma forma melhor para você fazer isso. Uma forma mais leve, talvez, ou que te dá um dado mais eficiente. E isso a gente só consegue através desse diálogo, sabe? Então, eu acho que entender a função das coisas que a gente implementa é fundamental. Boa. Aulas crias que a gente teve aqui hoje. Tenho certeza que ficou claro para a galera que está ouvindo, assistindo a gente, que Digital Analytics não é só para desenvolvedores, é também para desenvolvedores. Então você aí que é dev, não sabia se podia fazer sentido ou não entrar nessa área, deve. E você que não é técnico também deve, porque há espaço para todos. Muito obrigado aos 3 aqui, meu co-host aqui, por deixar o podcast mais rico, e vocês 2 por deixarem mais rico ainda com o conteúdo prático de vocês, a vivência de vocês do dia a dia. Eu tenho certeza que a galera aqui curtiu, ouviu tudo e já está aplicando. Não esqueça, você que ouviu e assistiu a gente, toda hora tem podcast novo aqui no YouTube ou no Spotify. Se você está assistindo aqui no YouTube, inscreva-se e ative o sininho. Se você está ouvindo no Spotify, dê 5 estrelas e compartilhe esse podcast com quem você acreditar que possa fazer sentido e ajudar a tirar dúvidas de justificar a cabeça das pessoas de diversas coisas. E não esqueça, se você quiser saber absolutamente tudo sobre Analytics, acesse prime.metricasvoz.com.br. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!